Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, 24 de janeiro, começamos juntos mais uma semana com muita informação aqui do nosso estado. Vejam os destaques de hoje, do Segunda Edição. Os efeitos da estiagem. Em 2 semanas, preços de hortifrutis disparam no estado. Veja como a seca afeta o nosso bolso. Calorão com dias contados. Tem previsão de chuva e temperaturas mais amenas esta semana. Saiba quando o tempo escaldante vai dar um alívio para os gaúchos. Preconceito. Cuidem as aparências. Se pegar alguém com todo respeito, viado e tudo mais, tem que ser uma pessoa alinhada, que não vire a mão e desmunheque. E punição. Ex-funcionária de farmácia vai responder na justiça por homofobia. Já os detalhes. Com todo o respeito que sirva de exemplo para muita gente preconceituosa. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, nós abrimos o Segunda Edição nesse início de semana com um assunto que afeta a todos nós. Não tem como escapar. O calor e a falta de chuva. A gente olha para o céu, não cai uma gota. Seguem castigando o nosso estado. Os efeitos são sentidos no nosso corpo, na paisagem, nas plantações e especialmente no nosso bolso, porque já são 335 municípios gaúchos que decretaram a situação de emergência conforme a Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul. Por isso, vamos direto para a Serra conversar com o repórter Guilherme Fadanelli, que está acompanhando esses números e essa crise e atualiza agora para a gente as informações a partir da região da Serra. Fadanelli está com a gente? Temos o Fadanelli aí? Agora sim, Guilherme Fadanelli, boa noite, meu amigo. Nos tragam os números, a situação toda que preocupa a todos os gaúchos. Boa noite, Amália, meu amigo. Olha só, a gente tem essa questão aí de temperaturas que não param de subir, aquela chuva muito fraca que não serve para amenizar todo esse calor e, claro, os prejuízos que a estiagem traz. Olha, o Rio Grande do Sul, desde o início do ano, é o 5º estado brasileiro em focos de queimadas. São 146, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um aumento de 214% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso ocorre pela combinação do solo seco, temperaturas elevadas e ventos fortes. Na metade oeste do estado, por exemplo, o nível de água no solo não passa dos 30%. E nós já mostramos aqui no Segunda Edição, Chemali, as dificuldades que quem depende do campo para viver está enfrentando com essa estiagem. Os açudes que até então garantiam a irrigação dessas propriedades estão secando e o sol forte castiga as plantações com menos oferta, os preços estão aumentando. Nós comparamos alguns valores, Chemali, com base na cotação divulgada pela Ceasa-RS. Um dos levantamentos foi do dia 4 de janeiro, bem no iniciozinho do mês, e outro, o mais recente, do dia 20 de janeiro. E olha, em questão de 15 dias, já dá para perceber a diferença nos preços. Olha só, o preço médio da couve-flor e da beterraba, por exemplo, passou de R$ 35 para R$ 40. Aumento também na dúzia do brócolis, que passou de R$ 25 para R$ 40. E isso se repete com outras frutas, verduras e legumes. A qualidade dos hortifruti também está caindo. E os produtores dizem que nunca enfrentaram uma estiagem tão forte como essa de 2021 e que, inclusive, deve trazer prejuízos também a médio e longo prazo. Vamos ouvir. Tem recuperação é aqueles pomares que estão secando, a parede que está secando, eles vão ter que erradicar e plantar novas mudas, porque essas não vão mais brotar. E aquelas também que não estão secas 100%, o ano que vem elas não vão ter uma brotação para produzir. Então o agricultor está penalizado não apenas agora nesse período, mas o ano que vem também. E para nós consumidores, né, Chemali, tem que fazer aquele malabarismo com o dinheiro para dar conta das compras do dia a dia. Verdade. Olha só. Cada vez que a gente vem tem um valor. Agora, por exemplo, eu estava olhando o brócolis, é uma coisa que me chama a atenção, que também subiu o preço, e aí que tu vem tá um valor, quando tu volta na outra semana já está em outra.
O preço subiu, né? Em virtude dessa seca, né? Então, o produto de qualidade aumenta o preço, né? É isso que a gente ainda não tem uma noção exata dos prejuízos na safra de grãos. Agora, um outro fator que preocupa bastante é a questão dos reservatórios de água pelo estado. Em Caxias, por exemplo, as represas que fazem parte do complexo da Ubó estão com apenas 57% do nível normal. Ainda assim, a cidade não deve ter racionamento de água, porque as outras 4 represas conservam aí um nível na casa dos 80%. E o baixo nível da Lagoa dos Patos também prejudica a rota de navegação Rio Grande-Porto Alegre. Na última semana, pelo menos três embarcações ficaram encalhadas na lagoa por causa do baixo nível da água. E eu encerro aqui, Chemali, dizendo que caiu uma chuvinha muito fraca aqui no Parque da Lagoa do Desvio Risso, aquela chuvinha que a gente falou no início, né? Muito fraca e localizada que não dá nem para considerar. Tá certo, Vanderlei. Obrigado pelas informações. Fica o nosso apelo aqui a São Pedro, né? As nossas orações para que a chuva caia de forma mais significativa no nosso território e que se invista, né? É o 4º ano de estiagem seguido, estiagem severa. É preciso investir em tecnologia, em ter pesquisas sobre isso nas pequenas, nas grandes propriedades. Os governos, governo do estado, governos municipais, governo federal, precisa olhar com isso com realmente mais atenção, porque não dá para aguentar, gente. O produtor no campo sofrendo, nós aqui na cidade pagando muito mais caro e fica toda essa situação, calor, calor, calor. Ninguém mais aguenta falar em calor, mas é essa a nossa realidade aqui no território gaúcho. Olha, a gente troca de assunto agora. Eu peço toda a atenção aos pais e responsáveis de crianças que estão acamadas. Isso porque a Prefeitura aqui de Porto Alegre vai cadastrar esse público para vacinação contra a Covid-19. Dessa vez a gente conversa com a Gabi Lerina, que tem essas informações. E uma boa notícia, especialmente para quem precisa de proteção na pandemia ainda, né, minha amiga? Boa noite. É isso sim. Oi, Chema. Boa noite para ti, a todos que estão nos acompanhando. Pois é, esse cadastro para essa vacinação domiciliar, ou seja, vacinar essas crianças acamadas de 5 a 11 anos de idade, pode ser feito da seguinte forma. Esse serviço que nós estamos trazendo, é importante a gente dizer, Chemali, vale só para Porto Alegre, tá? Sim. É o seguinte, familiares, pais, responsáveis precisam enviar uma mensagem via WhatsApp, ou seja, pelo celular, para as chamadas coordenadorias de saúde para poder realizar esse cadastro. Mas aí a gente pergunta, né? Qual é esse telefone? Bom, há 2 opções disponíveis, Chemali. Ir até uma unidade de saúde, o posto de saúde, aquele que é referência para essas famílias que precisam utilizar o posto, para ir lá e perguntar qual é o telefone da coordenadoria de saúde para poder enviar esse WhatsApp. E a outra possibilidade é também acessar o site da Prefeitura de Porto Alegre, que lá também tem esses telefones. É que são diversas coordenadorias de saúde aqui na capital, Chemali. Aí sim, depois as equipes, depois que fizerem esse cadastro, né, de identificarem todas as documentações, aí sim elas estão autorizadas, então, a ir à casa dessas crianças acamadas para fazer a imunização. Esse serviço acontece de segunda até a sexta-feira. Agora, falando sobre vacinação, Chemali, aqui em Porto Alegre aumentou a procura pela vacina para proteger a criançada, Chemali, a partir de hoje, quando a Prefeitura ampliou a faixa de imunização. Olha só na reportagem. Até bateu aquele medinho. Eu achava que ia doer mais, mas não foi tanto. Larissa também enfrentou a agulha porque sabe que é importante estar protegida. É uma coisa não só para você e sim para os outros também, que isso vai ajudar todo mundo. A procura pela dose pediátrica aumentou nesta segunda-feira em Porto Alegre, depois que a Prefeitura ampliou a faixa de vacinação para todas as crianças de 11 anos de idade. Na primeira fase, apenas meninos e meninas com comorbidades ou deficiências, além de indígenas e quilombolas, podiam se vacinar. Quase 2 milhões de doses pediátricas da Pfizer chegaram ao país nesta segunda-feira, ampliando para 4 milhões e 300 mil doses o total enviado para o Brasil. A aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foi liberada na sexta-feira pelo Ministério da Saúde.
Para a gente ficar protegido do vírus, que ele é muito forte para criança, geralmente. Que o vírus, ele vai pela boca e o nariz, que são os lugares geralmente abertos no nosso corpo, tirando o ouvido. Tá aí, ó, desse tamanho, dando lição para muito marmanjo. Para quem acha que a pandemia já está acabando, vai aqui um alerta agora. A área de risco, a área de internação de leitos clínicos da Covid-19 no Hospital Centenário, que é referência no Vale dos Sinos, lá em São Leopoldo, está superlotada, gente. Hoje à tarde, na tarde dessa segunda-feira, o índice de ocupação chegou a 135%. Ou seja, 19 pacientes estão internados numa área com capacidade para 14 pessoas. De acordo com a direção do hospital, o número de leitos clínicos será ampliado para atender essa demanda crescente de casos na cidade. 22 leitos de UTI destinados a pacientes com Covid, 5 estão ocupados. Ou seja, mais uma prova de que a vacina protege mesmo. As pessoas que estão sendo infectadas vão para os leitos ambulatoriais, as enfermarias. Quem está indo para a UTI é porque ainda não tem o esquema vacinal completo. E olha só, fim de um mistério que trouxe muita tristeza aqui para Porto Alegre. A polícia já sabe quem abandonou na semana passada um recém-nascido aqui na capital dos gaúchos. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. A mãe do bebê é uma jovem de 18 anos que mora perto do local onde deixou o recém-nascido no bairro Medianeira. O bebê já estava morto quando foi encontrado. Em depoimento à polícia, a mãe disse que estava separada do pai da criança e não queria que a família descobrisse a gravidez. Novas imagens mostram como foi a briga que resultou na morte de um homem de 33 anos na Nova Orla do Guaíba, na capital. O crime aconteceu no dia 16. O farmacêutico Felipe Moraes da Silva morreu depois de ser esfaqueado. Ninguém foi preso até agora. Em Pelotas, no sul do estado, a polícia procura pistas que possam levar ao autor da morte de Michael Falcão, de 40 anos. Na madrugada deste domingo, o ex-lutador de MMA foi encontrado ferido no abdômen, em frente a um bar, no bairro Fragata. Michael foi levado com vida ao hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Tumulto na penitenciária modulada de Uruguaiana, na fronteira oeste. Na noite de sexta-feira, detentos queimaram colchões em diversos pontos do prédio. 6 presos tiveram ferimentos leves. A Superintendência dos Serviços Penitenciários investiga as causas da confusão. E olha só, gente, a Polícia Civil indiciou a ex-funcionária de uma rede de farmácias que gravou um áudio com orientações preconceituosas para a contratação de funcionários. Vamos para a redação conversar com a Ingrid Oliveira, que tem esses detalhes do indiciamento. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Chamali. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, Chamali, a Polícia Civil foi até o fim com essa investigação, não deixou passar e hoje foi encaminhado aí ao Judiciário o indiciamento dessa ex-funcionária pelo crime de homofobia. Ela foi enquadrada dentro da lei do racismo, que prevê penalização para quem cometer atos aí de discriminação. E esse crime, Chamali, ele pode ter uma pena que varia de 2 a 5 anos de prisão. Então, só para a gente relembrar, né, esse caso gerou muita repercussão, foi em outubro do ano passado. Inclusive nacional, né, Ingrid? Nacional, porque esses áudios viralizaram nas redes sociais, causaram uma indignação, né, com o que era dito. Na época, essa mulher, que não teve o nome divulgado pela polícia, nem pela rede das farmácias, né, ela era coordenadora regional da rede de farmácias de São João, em Imbé, lá no litoral. E essa coordenadora, ela começa nesse áudio falando sobre a aparência de quem devia ser contratado. Vamos acompanhar. Pessoas muito tatuadas, vocês sabem que a empresa não gosta. A questão piercing na língua, no nariz, na testa, não pode. A gente lida com saúde, né? Pessoas muito gordas. E aí, Chamali, nesse mesmo áudio que foi encaminhado para uma equipe aí de 8 pessoas, vem esse trecho que ela vai responder agora por homofobia. Cuidem as aparências, cuidem as aparências. Se pegar alguém de um, né, com todo respeito, viado e tudo mais, tem que ser uma pessoa alinhada, né, que não vire a mão, desmunheque, fale, né. Com todo respeito, né, Chamali?
Na época, a rede de farmácias chegou a afirmar que essa gravação era falsa, mas foi feita uma sindicância interna, confirmou a veracidade desse áudio, identificaram a funcionária e ela foi demitida por justa causa. Conforme o delegado Antônio Racts, responsável por essa investigação, ela está respondendo em liberdade. Tá certo, Ingrid. Obrigado pelas informações, que sirva de exemplo, como eu disse no início da segunda edição, gente. Isso aí não se suporta mais. Pleno século XXI, esse tipo de coisa, vindo de alguém com cargo de coordenação, de gerência. Não se pode. Agora vai ter que arcar com as consequências dessa postura. Tomara que faça a reflexão realmente para se tornar uma pessoa melhor. Olha, agora o esporte aqui no segunda edição teve reforço confirmado hoje aqui no Beira-Rio, aqui do ladinho da TV, e vem pro ataque, hein? O atacante Davi, que atua pelo lado esquerdo do sistema ofensivo. Ele tem 26 anos e chega do Fortaleza com um contrato de 4 anos. David, na verdade, David. E o Inter vai desembolsar 10 milhões de reais pelo jogador. 5 milhões agora e 5 milhões parcelados. Boa sorte para o novo atacante do Colorado. E ainda hoje, aqui no segunda edição, a pergunta que não quer calar: quando esse calorão vai embora, hein, Ingrid? Chemaly, a boa notícia é que nessa semana. A má é que vai levar uns dias ainda. Na volta do intervalo, eu trago os detalhes. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Falando em Rio Grande, olha, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, do MDB, apresentou hoje os resultados do projeto ORS pós-pandemia. Essa publicação, entregue hoje ao governador Eduardo Leite, reúne estudos e pesquisas sobre o futuro do trabalho, saúde, economia, desigualdade social e educação depois da crise do coronavírus. Esses resultados podem ser acessados no site orspós-pandemia, tudo junto, .al.rs.gov.br. Estudos importantes para traçar novas alternativas de deixar a economia cada vez mais forte aqui no nosso estado. Falando nisso, olha só, o nosso assunto agora é a previsão do tempo, é o calorão que impacta na economia, impacta no nosso dia a dia, e o que todo mundo quer saber é quando esse calor tremendo vai embora do nosso estado, hein, Ingrid? Conta pra gente. Tá se abanando aí, né? Chemaly, deu, vai embora. Eu tô com o ar desligado aqui no estúdio, guria, porque a garganta vai pro beleléu, né? Vai pro beleléu. Não tem condições, ele vai embora essa semana, tá, Chemaly? Mas até lá, ainda tem dias muito quentes aqui no estado. Hoje pode chegar a 15 dias seguidos, com temperaturas acima dos 40 graus no Rio Grande do Sul. No meio da semana é que tem a virada no tempo, mas não vai ser muito tranquilo não, viu, Chemaly? A Estael Cias conta pra gente. Nesta segunda-feira, completamos 13 dias da atuação desta onda de calor histórica, com marcas diariamente acima dos 40 graus. Muita paciência, porque ainda teremos uma terça-feira muito desconfortável, uma madrugada de alta temperatura, à tarde vamos aos 40 graus novamente, especialmente no oeste, nas Missões. Temporais isolados podem acontecer na tarde desta terça-feira, e entre quarta e a quinta-feira que uma frente fria intensa irá se formar entre Rio Grande do Sul e Uruguai e vai quebrar este bloqueio atmosférico, trazendo chuva mais generalizada e refresco, que será percebido por todo o estado na quinta-feira. Será uma virada de mais de 20 graus na temperatura. A gente sai dos 40 graus ainda na tarde de quarta-feira e vai para 22, 23 na tarde de quinta-feira. Quinta-feira será um dia chuvoso, os acumulados de precipitação poderão ser altos no Rio Grande do Sul, trazendo risco de transtornos. E esta virada da temperatura de quarta para quinta-feira é com alto risco de tempo severo, especialmente com alerta para vendavais e temporais fortes que poderão ocorrer entre a tarde e a noite de quarta-feira no Rio Grande do Sul, inclusive aqui na Grande Porto Alegre. Chemaly, a chuva já chegou em algumas regiões aqui do estado hoje. Em Santana do Livramento, tem algumas imagens. Lá fez 33,6 graus de máxima, isso antes da chuvarada, né? Depois já deu uma aliviada. E a gente também tem alguns registros da região da Serra do Rio das Antas. Lá numa rodovia no sentido São Marcos para Campestre da Serra, teve também chuva, vendaval, uma árvore chegou a cair. E também em Campestre da Serra, esse motorista fez um registro do temporal enquanto dirigia, muito assustado. É perigoso, né, Chemaly? É, perigoso, tá? E a chuva já está no nosso território. Valeu, Ingrid. Vamos aguardar aí a diminuição das temperaturas. Obrigado pela sua companhia nesse início de semana. Na sequência vem o SBT Brasil e amanhã, 7h20, a gente está de volta. Tchau, tchau.